Bom dia, meu povo, uma ótima sexta-feira para todo mundo, excelente final de semana que está chegando por aí, final de semana de data FIFA, o Fluminense volta a campo só na semana que vem e já teremos pela frente o Fla-Flu na quarta-feira. Enquanto isso não acontece, não é porque não tem Fluminense em campo que a gente não vai falar de Fluminense. Nesse vídeo aqui, a gente não vai falar somente sobre o Flu, mas também sobre o Flu, porque inegavelmente, a partir de 2026, ou seja, a partir do ano que vem, entraremos numa nova era no futebol brasileiro. Se vai ser algo bom ou ruim, só o tempo vai poder dizer. Porque já temos aprovado aí o impedimento semiautomático, que vai chegar na próxima temporada, um calendário totalmente reformulado, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, e teremos também o fair play financeiro, um assunto que rende muito debate, um assunto que, aliás, não só rende, mas necessita de um debate profundo entre todos os agentes do futebol. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo, porque isso também, claro, vai afetar muito o Fluminense. Mas o Fluminense, através da atual diretoria do Mário Bittencourt, do presidente Mário Bittencourt, é um dos clubes que vinham liderando esse processo, pressionando a CBF para tomar uma decisão, para acelerar essa discussão, e finalmente foi apresentado aos clubes um plano de fair play financeiro. O presidente Samir Chaut, em evento ao longo dos últimos dias, apresentou já esse plano que vai passar ainda por adaptações e num outro evento, em breve, na CBF, vai ser apresentada ali a versão final do documento que vai nortear o fair play financeiro no futebol brasileiro. Então é um assunto importante que eu acho que vale a gente iniciar aqui esse debate, trazer informações para você ficar bem informado e certamente nos próximos dias a gente vai receber mais detalhes sobre todo esse processo e, claro, como sempre faço, eu vou trazer aqui um especialista no canal para falar um pouquinho desse tema, que talvez não seja um tema que vai render muita audiência, talvez não seja um tema que vai interessar a muitos de vocês torcedores, mas sem dúvida alguma não tenho nem dúvida de pensar em relação à importância que isso terá também para o Fluminense a partir do ano que vem, tá? Então, se você puder já chegar deixando seu like, se inscrevendo no canal, seu comentário, como sempre, é muito bem-vindo, aquela coisa toda. Sinta-se muito à vontade e bora falar disso e muito mais aqui neste vídeo. Vou começar colocando na tela para vocês essa matéria que foi publicada pelo jornal O Globo, explicando um pouco como se dará o fair play aqui no Brasil. Aqui já abre o texto dizendo que o plano entrará em vigor a partir de janeiro de 2026 e o objetivo é promover maior responsabilidade financeira entre os clubes, equilibrando receitas e despesas e prevenindo crises econômicas recorrentes no futebol nacional. E essa implementação, importante ressaltar isso, não vai ser de uma noite para o dia. Vai acontecer de forma gradual até 2029, quando os clubes deverão limitar as despesas com remuneração e amortização de atletas ao máximo de 70% da receita total. Já o nível de endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita. Eu quero ver se vão conseguir bater essa meta até lá. Não vai ser fácil não, tá? Vai ser do jeito que alguns clubes estão hoje aqui no futebol brasileiro, vai ser muito difícil. Essa regra será aplicada integralmente a partir de 2029, como eu falei, mas haverá uma fiscalização contínua sobre folha de pagamento e balanço de contratações com controle mais rigoroso a partir de abril de 2026. Na verdade, a CBF já está, segundo algumas informações, monitorando as contas de alguns clubes. Será criado um sistema integrado, pelo menos a ideia é essa, e nesse sistema será disponibilizado ali todos os números de, enfim, folha salarial, contratações, vendas, todas as negociações, para que a CBF possa fiscalizar isso. De cara já é um ponto importante. Mas espera aí, a CBF cria o fair play, mas a CBF é um órgão político que sofre pressão e sofre ações de
clubes de presidentes. Tem uma série de interesses aí entre CBF, clubes, a gente sabe disso, a gente sabe como funciona a política, ainda mais na CBF. Então é a CBF que vai fiscalizar isso, mas como assim? Ela realmente será capaz de fazer uma fiscalização imparcial? A gente pode confiar na credibilidade da CBF para isso? Não. Pelo menos o que foi falado é que será instituído um órgão para ele, vai ser criado, é como se fosse uma auditoria independente, um órgão independente para ser responsável por essa fiscalização. Agora, que órgão será esse? As pessoas que vão comandar? Quem terá capacidade de influência? Aí é muito cedo para dizer ainda. É um debate que vai ter que ficar mais para frente, mas pelo menos a ideia é essa. E aí já foi definido um sistema de punições progressivo para os clubes que descumprirem as normas. Na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação e vai ser submetido ao monitoramento contínuo da CBF. A partir da segunda violação, passam a valer sanções graduais conforme a gravidade da infração. Aí tem essa lista aqui: advertência pública, multa pecuniária, retenção de receitas, restrição de inscrição de atletas, ou seja, o transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento, não concessão ou cassação de licença do clube. Medidas mais extremas. E aí tem regras específicas para os clubes que estão ou que entrarão em recuperação judicial, o acordo coletivo, que é o caso do Vasco, por exemplo, que agora está em meio a CRJ. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque isso é outro assunto que vai render também muita polêmica, mas não diz respeito ao Fluminense nesse momento. Então não vou detalhar muito isso por enquanto. E aí vamos para os principais pontos do projeto. Controle de dívidas em atraso. Os clubes deverão quitar novas dívidas com credores relevantes até janeiro de 2026. Novas dívidas com credores relevantes. A gente está falando de daqui 2 meses, tá? Dívidas antigas terão um prazo maior, devendo ser regularizadas até novembro do ano que vem. Equilíbrio operacional. A partir de 2028, os clubes precisarão apresentar receitas relevantes maiores ou iguais aos custos relevantes, atingindo um resultado operacional não negativo. O período de transição ocorrerá entre 2026 e 2027, permitindo a adaptação gradual às novas exigências. Ou seja, a partir de 2028, basicamente, os clubes não poderão operar no negativo. O Fluminense, por exemplo, neste momento, passaria por esse crivo, porque nos últimos balanços o Fluminense fechou positivamente. Pode discordar, a gente pode, enfim, entrar nos detalhes ali de dinheiro novo que entrou, né, de questão contábil ali, também que eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas o balanço final, a receita operacional, o resultado operacional do Fluminense foi de superávit, né? Então, ele, pelo menos nesses últimos 2 balanços aí, passaria nesse crivo. Tá? Agora, controle de custos de elenco. Aí é um tema muito importante. Até 2029, os clubes deverão limitar as despesas com remuneração e amortização de atletas a no máximo 70% da receita total. Eu não tenho dúvida de que o fair play, essa discussão é importante, de que o futebol brasileiro precisa evoluir nesse sentido, os clubes precisam parar de dar calote, porque tem muito clube que compra e não paga de maneira recorrente, é o tempo inteiro isso, que vão fazendo dívidas e mais dívidas e tá atolado de dívida até o talo e contratam mais jogadores e aumentam essa dívida e não pagam. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso tem que ser controlado. Agora, o efeito colateral do fair play em relação à questão de investimento, de contratação, de despesas, de acordo com a receita, me preocupa um pouco. Por quê? Por que eu estou falando isso? Não é que eu defendo a responsabilidade, óbvio que não. Porque vamos lá, o Fluminense teve uma receita histórica agora, recente. E esse ano, com o Mundial, vai ultrapassar, vai bater o recorde histórico. Não sei se vai bater 600, 700 milhões, 800 milhões, não sei. Vamos ver qual vai ser o resultado final depois. Mas vamos lá. Isso é um ano especial na vida do clube, assim como foi 2023. Não vai ser sempre assim. O Fluminense com as próprias pernas, se não ganhar título, se não disputar essas competições grandes, é muito difícil chegar e bater e manter esse nível de receita ano após ano.
Então, o teto do Fluminense ele vai ser sempre menor do que o teto do Flamengo, que está batendo uma receita de 2 bi, do que do Palmeiras, do que... Agora eu não sei os outros clubes de cabeça, não sei como está São Paulo, Corinthians. E aí esse modelo ele foi idealizado, pensado e teve como base ali os modelos aplicados pela UEFA, pela Premier League, La Liga. Mas reparem, na Espanha, quantos clubes ganham o Campeonato Espanhol? Na Premier League, por mais que a divisão dos direitos de transmissão, das receitas de transmissão, elas sejam muito mais igualitárias, por mais que os outros clubes também ganham bem, os outros ganham bem mais. E quantos clubes conseguem furar essa bolha do Big Six ali? Então a minha preocupação está na perpetuação do quem ganha mais vai continuar ganhando mais, quem gera mais receita vai ter muito mais condições de investir em contratações, porque tem uma receita maior, tem uma margem muito maior. É claro que você pode, entre aspas, reduzir essa diferença com um bom trabalho, sendo assertivo. É claro que sim. Mas também fica... Eu acho que não dá para negar que um clube, por exemplo, que se tornou SAF, sei lá, um clube... O Mirassol. O Mirassol agora vai para a Libertadores, aí o Mirassol vende o futebol para algum milionário. E esse cara, por mais que tenha boas intenções, ele vai ter uma limitação enorme ali de investimento. Por mais que ele tenha o dinheiro para fazer uma operação lícita, ele vai bater nesse teto e ele não vai poder executar esse plano porque o Mirassol arrecada isso aqui. Só estou citando esse exemplo de outros clubes que eventualmente podem receber algum tipo de aporte financeiro, queiram investir mais e vão bater nesse teto da receita. E quem fatura mais vai poder continuar investindo mais e essa diferença ela não vai, esse gap ele não vai ser alcançado porque os clubes que têm, normalmente clubes que têm maior torcida, eles vão conseguir arrecadar mais, vão gerar mais receita, já estão num nível acima financeiramente falando. Enfim, esse é um efeito colateral que me preocupa em relação à questão do fair play. Bom, para mim era importante pontuar isso. Endividamento a curto prazo, o nível de endividamento não poderá ultrapassar 45% da receita. Essa regra será aplicada integralmente a partir de 2029. Tem clube que deve o triplo da receita. Ou mais. Então, vai ser interessante ver como é que eles vão chegar nesse número. E aí haverá fiscalização contínua sobre folha de pagamento. Isso aí eu já tinha ressaltado atrás. Então, é claro que me parece um plano muito sólido, me parece um plano bem elaborado, com um prazo, creio eu, suficiente para que os clubes possam se organizar. A ideia é essa. Agora é saber como vai funcionar essa fiscalização, na prática como isso vai acontecer, o órgão que será criado para fiscalizar isso, e aí o futuro, para onde isso vai levar, a gente não sabe. O que é fato realmente o futebol brasileiro não pode continuar da forma como está. Porque é uma loucura. O que é feito aqui é uma insanidade. Porém, é inegável, na minha visão pelo menos, esse efeito colateral que o fair play pode estabelecer aqui em relação à ordem de grandeza de receita, de investimento, de faturamento e, consequentemente, a possibilidade de contratar e de montar times mais fortes. Vamos ver como vai acontecer. O Flamengo apresentou, os clubes também tiveram o direito de apresentar propostas, né, de fair play. O Flamengo fez lá a sua sugestão e aí, de cara, não vou ler tudo aqui, mas 2 já geraram muita polêmica. A questão dos clubes que estão em RJ, impedir que os clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e perda de pontos, que é a situação do Vasco aí, olha só. E também a questão da proibição dos gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais e profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física dos jogadores e atletas. Mas essa questão do
da grama artificial, da grama sintética, não me parece ter muito a ver com questão de fair play. É muito mais talvez uma provocação, mais uma que o Flamengo está dando ali em relação ao Palmeiras. E aí o Sérgio Xavier Filho falou isso aqui no Sport TV. Essa para mim é a prova que o Flamengo não está muito interessado em resolver as grandes questões do futebol brasileiro. O Flamengo está interessado em resolver as suas questões. Se tivesse interessado em resolver questões do futebol brasileiro, o Flamengo sentava numa mesa com outros representantes e ouvia e conversava. O Flamengo não está fazendo isso. Mas quais representantes? Né? Eles não conseguem... Então, esse é o problema, Júnior. Para criar a Liga, tem a LFU, a Libra? Então, assim, enquanto os dirigentes não se derem conta que eles não vão resolver os seus problemas individuais sozinhos, eles precisam do coletivo, porque isso aqui é coletivo. E o pior, que isso é uma grande burrice, vamos dar o nome correto, isso é uma burrice tremenda. Olha para a Inglaterra, olha para o futebol, para o esporte americano, todos reunidos em ligas, né? Todos resolvendo coletivamente seus problemas. Aí o Flamengo não quer fazer isso, né? Eventualmente o Palmeiras não quer fazer isso, eventualmente o São Paulo não quer fazer, depende da posição que eles estão. Mas o fato é que não tem ninguém querendo resolver o problema do futebol. Você quer resolver o seu problema. Né? E juntos, imagina, cara, o poder de Flamengo e Palmeiras, juntos, eles poderiam abalar a estrutura, dizer, essa justiça esportiva, como funciona desse jeito, é uma porcaria, isso aqui não está ajudando. Precisamos partir para uma outra solução. Ano que vem já queremos um outro jeito de fazer justiça esportiva, mas não vai acontecer. Então, se não é novidade nenhuma, a gente sabe que eles não estão preocupados com nada além deles, e de uma forma geral, sendo bem honesto, o futebol brasileiro funciona assim, a gente sabe disso. Mas o importante é que esse debate ele seja conduzido pela CBF de uma maneira imparcial, apoiada em projetos que deram certo na Europa, em outros lugares, com players que foram importantes para a implementação de um fair play em outras ligas, para que realmente a gente possa fazer isso funcionar aqui. Porque tudo que vem para cá, eu sempre desconfio que vão estragar, que vão dar errado, que já vem com má intenção, que já chega com uma má formação, enfim... Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas é um tema que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que entender o que está acontecendo, e à medida que as novidades forem surgindo, claro, eu vou trazer aqui para vocês. E só para fechar, importante aqui, tá? Eu não tenho Fluminense nesse final de semana, como eu falei, mas tem KTO nas eliminatórias e amistosos. Data FIFA, tem eliminatórias europeias rolando, tem seleção brasileira, mas, cara, eu nem vou falar de seleção brasileira não, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela, olha só essa combinada que eu montei aqui para esses jogos de eliminatórias da Copa. Por quê? O bicho tá pegando. As coisas estão caminhando para uma definição, tem seleção grande ameaçada de novo, caso da Alemanha, de Itália, para variar, Itália, com a risco de ficar fora da Copa do Mundo, já vai para a repescagem. Então eu montei essa combinada aqui, com a Alemanha ganhando da Eslováquia. A Alemanha vai jogar em casa contra a Eslováquia e precisa vencer para conseguir ali manter o primeiro lugar. Então é um jogo muito importante para a Alemanha. Noruega, um empate contra a Itália. O jogo é na Itália, mas a Itália sofreu para ganhar da Moldávia, sofrimento, e acho que contra a Noruega um empatezinho não é nenhum absurdo não, tá? Então, colocaria ali um empate ou vitória da Noruega, dupla chance, e também vitória da Suíça, que vai jogar em casa, a Suíça que pode também confirmar a classificação. Vai pegar a Suécia, que está na lanterna. Então, vai lá na KTO, aproveite que tem chance extra ativada também. Então, você pode ativar a chance extra, montar uma combinada até mais ousada do que essa que eu montei aí. E se você perder, a KTO te dá novamente esses R$10 em crédito de aposta. Se quiser colocar mais, tudo bem, mas se perder, o máximo que você vai receber é R$10 de chance extra. Então dá para você arriscar, tentar montar uma combinada ousada, uma odd mais alta, e se der certo, meu amigo, é só correr para o abraço. Se você perder, vai ter R$10 para apostar de novo. Então vai lá na KTO, lembrando, para maior de 18 anos, sempre com responsabilidade, nunca colocando em risco aquele dinheiro que você não pode perder, tá bom? E só para finalizar aqui, é real a possibilidade de a final da Conmebol em algum momento ser disputada novamente fora do continente sul-americano. O próprio Alejandro Domingues, em entrevista ao GE. Globo, falou isso. Ele disse que há uma demanda internacional
que não tem nada certo ainda, mas que existem interessados e que ele vai ouvir essas propostas. Isso já aconteceu com aquela decisão de River e Boca no Santiago Bernabéu, por motivo de força maior, devido à violência, aquelas questões, mas eu acho isso um completo absurdo, absolutamente lamentável pensar numa Libertadores sendo disputada em outro continente. É muito legal para quem tem condição de viajar, de fazer uma viagem dessa, é muito maneiro, mas a gente viu a Copa do Mundo, que os estádios não ficaram lotados, não faz o menor sentido, na minha opinião, levar uma final de Libertadores para um outro continente. Acho isso absolutamente... enfim, isso não deveria nem ser pauta de discussão. Mas, infelizmente, aqui é assim, o dinheiro sempre vai falar mais alto. Então, acho que a gente pode se preparar, porque em breve isso deve acontecer. Tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Ao longo do dia, a gente volta com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa para vocês. Tamo junto, valeu, um abração.